Vou falar sobre Miracle Man. Esse quadrinho aborda sobre Deus, religião, paternidade, sobre amor, relações amorosas. Ele é um compilado de algumas histórias. A primeira história é sobre o Miracle Man, sobre a jornada dos adoradores dele, porque ele não é um super-herói propriamente, mas ele é um deus. Então a gente vê essa relação de como as pessoas interagem com ele. Depois vemos algo mais singelo, que seria uma relação entre crianças que portam um objeto. Depois uma mulher que ela tem uma relação amorosa com uma filha que é praticamente ela é especial, ela é meio que onipresente, onisciente, onipresente não, desculpa. Onisciente, ela sabe de muitas coisas, muito além dos seus pais. É uma criança prodígio, ela voa e tudo mais. E meio que eu fiquei esperando que tudo isso fechasse no final. Não foi uma leitura satisfatória que eu tive. Muito baseado na minha expectativa também, pelo fato de ser Neil Gaiman. Então eu esperava algo mais grandioso, não algo mais dinâmico. Um tema que fosse melhor abordado. Tem uma história de uma menina que ela viaja pela galáxia e conhece outras civilizações, mas isso é chato porque você vê basicamente a menina indo de um lado para o outro e simplesmente isso. Então eu entendo que seria a questão dela conhecer, mas nada realmente muito interessante acontece e a gente fica na expectativa de onde isso vai dar, mas essa história, a história dentro da história, ela não cativou assim. A gente poderia conhecer a personagem de uma forma diferente. Tem também uma relação com a morte que a gente vê no encadernado. O Neil Gaiman, ele gosta muito de trabalhar isso, questão religiosa, questão de morte, vida. Isso é um tema que eu também gosto, de mitologia, mas eu fiquei esperando mais como Sandman, lógico que não exatamente a mesma forma que ele, mas é claro que eu não falaria, você não pode escrever dessa forma ou de outra, porque seria limitar o autor, mas eu estava esperando mais dele, pelo fato de que eu sei que ele pode produzir obras incríveis, como Sandman, sei que é meio contraditório, tem muitas pessoas que não gostam, mas Deuses Americanos, pelo menos até onde que eu vi, a série eu cheguei a terminar, eu gostei, foi satisfatória. Não sei como que é, Belas Maldições, se não me engano, A Good Omni, alguma coisa do gênero, e são obras que sempre abordam esse lado sobre bem e mal, morte, vida, as relações humanas, porque aliás, pode abordar o sobrenatural, pode abordar a questão mitológica de tudo, porém, o que importa mesmo na obra são as questões humanas. Então, será que tal pessoa vai trair tal? Será que a pessoa vai fazer isso? Vai ter esse ato ou vai ter outro? Será que o temperamento dela vai tomar conta? Então, eu fiquei esperando isso porque as histórias indicavam que iria para algum lado, porém logo terminavam e eu ficava com aquele gostinho de quero mais, porém nunca era atendido, sempre passava para a próxima história. Temos primeiro a história do Miracle Man, ele sendo Deus, ele concedendo milagres. Quis conhecer um pouco mais disso, mas aí já quebra e já corta para outra história. Aí um relacionamento, aí eu quis conhecer mais sobre esse relacionamento do homem com a deusa e tudo mais, mas aí finaliza. Depois temos uma história que também foi interessante em relação à morte e a vida, então também a mesma pegada. A gente começa a se importar e também quebra de novo uma história de uma agente secreta. A gente vê tudo isso e fica com um gostinho de quero mais, porém nunca é atendido. Então são pequenas histórias, são histórias curtas que preenchem esse encadernado, que é belíssima a capa. É muito mais bonito essa capa. Pela capa eu fiquei esperando que fosse a mesma arte, porém infelizmente não é. Mas ele experimenta muito, tem umas coisas bem legais. Essa aqui é a menininha que eu tava falando. Altera muito o traço ao longo do encadernado. E eu daria nota
5, sinceramente foi para ter experiência, mas definitivamente isso foi uma experiência. Mas eu não recomendo esse encadernado. Já no final, por mais curto que seja, eu já estava arrastando a leitura, que até o meio eu estava empolgado, talvez com uma expectativa muito grande de que tudo isso eu fosse amarrar no final. Mas a gente vê que simplesmente o Miracle Man, ele finaliza com umas palavras e parece que as coisas não se respondem, as lacunas abertas não são fechadas de uma forma satisfatória. Então é isso. Se você quiser ter esse e outros livros ou então outros produtos também, adquira através dos meus livros, que assim você vai ter sempre acesso às minhas resenhas, às críticas literárias, filmes, livros, séries e tudo mais. Então, imagine.